E muitos não estavam presentes. Então, quem não ouviu, vai ouvir. Quem ouviu, vai ouvir outra vez com alguns ingredientes mais. O tema é paixão por vidas. O grande desafio de alcançar pessoas para Cristo. Esse é o tema. Texto, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 ao verso 27. Na verdade, nós vamos começar a leitura no meio de uma argumentação de Paulo. Não é o ideal, mas como eu quero focar numa parte do texto, então eu vou me ater àquela parte do texto que tem a ver com o que a gente quer conversar hoje. Paulo está fazendo aqui uma defesa do seu ministério, uma defesa da opção que ele fez de se dedicar integralmente ao ministério. Parece que alguns, né, na comunidade de Corinto, faziam alguns comentários danosos acerca do fato de que Paulo abriu mão de uma vida secular para dedicar-se à vida ministerial. Ele faz esse argumento, usa a partir do verso 1, e lá no versículo 16, que é a parte do texto que eu quero focar nessa manhã, ele diz assim: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me envergonhar, de que me gloriar, digo, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas de má vontade apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Meus irmãos, há enormes desafios para a igreja contemporânea. Eu quero levantar aqui pelo menos 3. A igreja é necessária? Realmente a igreja é relevante? Você sabe que essa pergunta tem a ver com uma constatação que cresce de pessoas que estão fazendo a opção de seguirem a Cristo à parte da igreja, que não querem saber da igreja, são os chamados desigrejados, um contingente que cresce, talvez fruto da decepção que alguém teve numa igreja, talvez fruto
da decepção que alguém teve porque teve uma compreensão equivocada da igreja. Porque quem se aproxima da igreja com uma compreensão equivocada, inevitavelmente, em algum momento, vai se frustrar, vai se decepcionar. E isso suscita essa pergunta: a igreja realmente é necessária? Outra questão que tem se tornado um desafio para a igreja, que tem a ver com a falência dos relacionamentos cristãos. As igrejas têm vivido problemas relacionais crônicos, terríveis, que fazem sangrar a igreja de Cristo. Isso é tão legítimo e tão verdade, irmão, que lá no final do ano passado, no período das eleições, você sabia que irmãos deixaram de falar um com o outro por conta de paixão política? Às vezes eu lia os sermões escatológicos de Jesus, quando ele dizia que no final dos tempos, um odiaria o outro, um trairia o outro, e eu tentava descobrir quais as circunstâncias que possibilitariam um litígio tão forte que levou Jesus a dizer que no final dos tempos haveria uma dissensão, uma separação entre irmãos, e pode ser que eu esteja equivocado, mas a paixão política provoca isso. Mas ainda, terceiro desafio, a perda do fervor evangelístico e missionário. Hoje nós estamos tão voltados para as nossas necessidades, que parece não fazer sentido pregar o evangelho para outras pessoas. Certamente, irmãos, e o tema da minha fala é paixão por vidas, um desafio para a igreja. Quando eu leio a palavra de Deus, o Novo Testamento, abaixo de Jesus ou a parte de Jesus, eu identifico que Paulo é um modelo extraordinário de alguém que não teorizava acerca de paixão pelas pessoas. Era alguém que tinha paixão legítima por pessoas, que investiu a sua vida para ganhar pessoas para Cristo. Paulo entendia que pregar o evangelho não era uma opção, não era uma escolha, mas era uma obrigação. Ele deixa claro isto no versículo 16. Quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Talvez uma das razões dessa falência do ardor evangelístico tem a ver com o fato de que estamos olhando a pregação não como uma obrigação, mas como uma opção, uma escolha que eu faço ou não. Meus irmãos, para o apóstolo, era um dever insubstituível, inadiável, urgente. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele diz o texto do verso 16. Essa verdade era tão forte no coração de Paulo, ao ponto, irmãos meus, de ele preferir morrer a fazer vã a glória da pregação. Verso 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ele preferia morrer, a ser impedido, a ser de alguma forma embaraçado na missão para ele fundamental de pregar o evangelho de Cristo. E eu quero então, nessa manhã, fazer uma pergunta e buscar respondê-la no texto. E a pergunta é: o que fazer para ganhar pessoas para Cristo? O que fazer?
Repito, isso não é uma opção, uma obrigação. Irmãos, a vocação dada pelo Senhor Jesus para a igreja, para você e para mim, é uma vocação claríssima, translúcida, límpida, que é de pregar o Evangelho. A igreja existe para adorar a Deus, pregar a sua palavra. Tudo que a igreja vier fazer precisa estar enquadrada dentro desses parâmetros. Caso contrário, ela pode se tornar tudo menos igreja de Cristo. Então a pergunta é: o que fazer para ganharmos pessoas para Cristo? Quero oferecer 5 respostas à luz do texto bíblico. Primeiro, para ganharmos pessoas, precisamos resgatar a visão de serviço. A visão de serviço. Onde é que está isso? Verso de número 19. 5 vezes Paulo fala sobre ganhar. A palavra central desse texto é ganhar. Ganhar pessoas, ganhar ainda mais, fazer tudo para ganhar pessoas. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é resgatar a visão de serviço. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos. Qual foi o propósito? Por que Paulo disse, eu sou livre, mas eu me faço servo? Qual é o alvo de Paulo? O que a sua Bíblia diz? Para ganhar ainda mais. A ideia de serviço, de servo, a palavra aqui, que significa escravo, servo, serviçal, não é uma ideia de posição, mas sim de utilidade. Há pessoas que compreendem equivocadamente o que é ser servo e dizem, mas eu vou me submeter a outro. A ideia não é de alguém que está acima, de alguém que está abaixo, mas tem a ver com a ideia de utilidade. Utilidade. Nós precisamos ser úteis uns aos outros e não nos utilizarmos dos outros. Quem é útil é servo. A marca do servo é ser útil aos outros. Podemos, irmãos, evangelizar pregando. Mas eu quero dizer que há uma eloquente forma de pregar, que é servindo. Na verdade, a pregação na forma do serviço tem um impacto maior do que a pregação na forma verbalizada. A igreja que se abre para servir, sem dúvida alguma, ela está pregando e seguindo o exemplo de Paulo. Então, para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos resgatar a visão de serviço. Serviço. A minha vida só faz sentido quando ela faz sentido na vida dos outros. A vocação cristã é de que eu quero mais de Deus para que através da minha vida outras vidas sejam abençoadas. Isso é evangelho. Tristemente, há pessoas que através das suas vidas se tornam um embaraço para a vida de outros. E precisamos entender que um dia haveremos de prestar contas ao Senhor. Sim ou não? Segundo lugar, para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos aprender a construir pontes. Construir pontes. Paulo diz assim no verso 20, fiz-me como judeu para os judeus, com que propósito? Falem, irmãos, que propósito? Para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, fiz-me fraco para com os fracos,
ganhar os fracos. Ele encerra dizendo: fiz-me tudo com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Sabe o que é isso? Paulo possuía uma clara visão de que paixão por pessoas implica em construir pontes para chegar onde elas estão. É o desafio de nos identificarmos com as pessoas que nós queremos ganhar. Construir pontes, irmãos, é provocar relacionamentos que atraiam as pessoas para Cristo. É ser como Cristo para os outros. Paulo estava absolutamente flexível e atento para construir pontes de conexão com as pessoas. Preste bem atenção. Jamais a mensagem do Evangelho deve ser mudada. Nunca. Mas a forma de anunciá-la exige que tenhamos flexibilidade e bom senso. A mensagem é eterna, jamais caduca. Ela jamais deve ser alterada. A igreja, no entanto, tem o dever de descobrir novas formas de levar a mensagem às pessoas do nosso tempo. Há anos, as pregações eram feitas nas ruas e nas praças. Eu comecei a pregar em frente às casas sendas na Penha, num trabalho evangelístico que naquela época as igrejas faziam. Um culto ao ar livre. Quem é que lembra disso? Alguém lembra? Ao ar livre, um grupo de crentes ia com a Bíblia na mão. Quem tivesse sanfona levava sanfona. Violão, não tinha abundância e facilidade de som que se tem hoje. Era um violão ou dois, um pandeiro sem fundo, que eu não sei qual é o nome. E o grupo se reunia. E ali cantávamos, e isso marcou muito a minha vida de recém-convertido, e alguém ia para o meio da roda, competindo com os ônibus, competindo com as pessoas no falatório, ali no ponto do ônibus, com o mercado aberto, e ali, a todo pulmão, pregava a palavra e levava alguns para a igreja. Foi assim que eu comecei a pregar. Mas, irmãos, hoje, as ruas e as praças estão perigosas. Sim ou não? Você já viu reportagem? Tiroteio, 6h da tarde. Lá onde eu morava, em Ramos, que faz parte do German Complex, complexo do alemão, fica mais glamouroso, né? Ocasião, quando eu ia lá visitar, eu via furo no telhado. Meu irmão, já falecido, um dia me mostrou assim, uma porção de projéteis. Isso é muito legal, ver aquelas balas riscando o céu. Quem é que se atreve à rua pregar hoje? Os tempos mudaram. A violência tem empurrado a igreja para casa. A igreja precisa descobrir que há uma estratégia extraordinária para a igreja se desenvolver na casa, que é através das células. Meus irmãos, hoje há leis que impedem pregações nos trens e nos ônibus, desde 2009. Você viaja no metrô, tem gente lá vendendo bombom, vendendo fone para celular, vendendo uma porção de coisas. Mas a lei proíbe. Aí você vê que a pessoa, quando vê um fiscal, reúne tudo e fica num canto. Mas não faz sentido você pregar o evangelho, fazer algo errado que ali diz para não fazer e pregar. Então não há mais pregação, anuncia um outro que vai dar um testemunho. Como eu já vi, uma mulher que entrou e começou a dar o seu testemunho de Jesus. Nada impede que ela abra o pulmão e dê seu testemunho.
mas hoje há leis que impedem. Por isso que nós estamos investindo nas células. Olha, irmão, líder de célula, entenda que essa é uma estratégia para esse tempo. Essa semana, siga as orientações do roteiro. Faça um lanche simples, nada de lanche sofisticado na célula. Não é o mais importante. Não se esqueça, líder de célula, de mobilizar a sua célula. Supervisores, por favor, desafiem os líderes de células a convidar os seus amigos. Não só para o dia do amigo na célula, mas para que domingo nós tenhamos aqui 100, 200, 300, 400 visitantes para a glória de Deus. Mas há alguns inimigos, irmãos, terríveis que se levantam contra o ajuste da maneira de pregar, não da mensagem. Primeiro, tradicionalismo vazio. Tradicionalismo não é a mesma coisa que tradição. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Charles Swindoll, quem disse isso. Há um argumento que muitos dizem assim: nós sempre fizemos dessa forma. Sempre fizemos, então não quero mudar. É o obstáculo do indivíduo que não quer mudar. Ele diz, porque eu sempre fiz desse jeito, sim, mas os tempos mudaram. Os desafios que se impõem hoje, irmãos. Ontem eu estava vendo ali o Espaço Vida, no projeto A Casa dos Jovens, lotado. Aí eu fiquei pensando assim, gente, falar em jejum, talvez hoje não faça muito sentido falar em jejum, no sentido de alimento para muita gente. Porque tem gente que deixa de comer. Aí eu vejo um outro desafio de jejum. Jejum de WhatsApp. Tem gente que não fica 30 minutos sem WhatsApp, talvez faça mais. Tem gente que fica um dia sem comer, porque fica na frente do computador. Tem gente que fica, olha, recentemente morreu um moço, eu vi em algum lugar, que ficou 3 dias jogando no computador. Tem gente escrava disso. 3 dias. Não comeu, não bebeu, não comeu, não bebeu, jogando, foi obcecado por isso. Os tempos mudaram. Então a gente precisa vencer o tradicionalismo, mas há um outro obstáculo, a acomodação dos crentes que querem ser servidos. Sabe qual é a visão religiosa de muitos? É de que a comunidade existe para servi-lo. Observe que a maior queixa das pessoas que saem da igreja não é em razão de que a doutrina da igreja não é aquilo que elas acreditam, até porque o pessoal é ralo muitas vezes de doutrina. Não, hoje não se muda de igreja por conta de doutrina. É a verdade. Você sabe qual é a maior queixa? Eu não fui atendido. Não fui suprido, ninguém me visitou. Ninguém ligou para mim. Ninguém me cumprimentou. Veja, eu olho igreja como um restaurante. Eu entrei no restaurante, eu já fui em restaurante, e a gente fica lá um tempão, o garçom não vem me servir, sabe o que eu fiz? Me levantei e fui embora. Isso é restaurante, igreja não é assim. Enquanto o indivíduo pensa, ninguém me atendeu, ninguém me visitou, ninguém me supriu, ninguém me deu, ninguém me cuidou, ele está numa visão equivocada de que a comunidade existe para supri-lo. E não é assim. Não é assim. Então, essa acomodação dos crentes que querem ser servidos. Terceiro lugar, o entendimento equivocado de que pregar o evangelho é tarefa dos pastores e missionários. Aqueles que acham mais fácil entregar dinheiro para que o outro faça do que, na verdade, entregar a própria vida para fazer. Pregar o evangelho, irmãos, é tarefa de quem? É tarefa de quem? É tarefa de quem? Vamos fazer isso mais claro. Tarefa de todos nós, está muito largo isso. Pregar o evangelho é tarefa de quem? Minha tarefa. Você pode dizer assim?
batendo no peito? Pregar o evangelho é tarefa de quem? Não, esse minha está muito fraco. Eu quero que você faça melhor do que, irmã querida, quando lá alguém pega a sua blusa e usa. Aí você diz, essa blusa é minha. Você faz assim? É minha! Vamos fazer então? Pregar o evangelho é tarefa de quem? Ah, mas enquanto se entende que é tarefa dos pastores, dos missionários, a gente não tem esse sentimento de Paulo. Mas ainda, irmãos, a perda de uma compreensão bíblica e teológica sobre a eternidade. Hoje o inferno não mais assusta. O céu não mais atrai. Parece que estamos gostando tanto de ficar aqui, que o céu se apequena. A esperança da eternidade com Cristo vai se apagando. O temor da eternidade sem Cristo vai se evaporando. Porque perdemos a compreensão bíblica e teológica da eternidade com Deus e da eternidade sem Deus. Por fim, nesse item do sermão, a indiferença gerada pelo individualismo. A indiferença congela o coração. Não há coisa pior do que a indiferença. Na verdade, irmãos, vencer essa barreira e construir pontes exige um elevadíssimo nível de capacidade para suportar crítica. Você sabe por quê? Porque normalmente só critica aquele que está fazendo, o indivíduo que não está fazendo. Ele critica. Veja, primeiro evento dos jovens tinha quase 250, ontem tinha 300. Se eles quiserem levantar a mão, glória a Deus, aleluia, eu topo, eu vou apoiar essa meninada. Mas é possível que alguém chegue e diga, mas isso não é de Batista. Meus irmãos, Ministério dos Surdos que estava lá, que coisa linda. Olha, esse pessoal é maravilhoso. Ó, que Deus abençoe vocês. Então exige suporte para sofrer crítica. Eu as sofri quando comecei nessa igreja. Os senhores sabiam disso? Pastor Celso é pentecostal. Porque dizia glória a Deus e aleluia. Sabiam disso? Vocês sabiam que eu já fui chamado a uma reunião da Ordem dos Pastores para me explicar? Hoje eu jamais iria aquele tipo de coisa. Ninguém me visitou enquanto eu passei dificuldade. Ninguém nunca chegou, pastor, você está passando dificuldade. Era uma igreja pequenininha, mas a gente sofre crítica. Nós nos mantivemos firmes, o resultado está aí. Resultado está aí. Que eu quero mesmo, minha oração contínua todos os dias, é que o Espírito Santo venha encher o nosso coração poderosamente. Então, irmãos, indiferença congela o coração. Falei aqui que para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, resgatar a visão de serviço. Em segundo lugar, precisamos aprender a construir pontes. E em terceiro lugar, dos 5 itens que eu quero compartilhar, para ganhar pessoas para Cristo, precisamos de comprometimento. Comprometimento. Olha o que Paulo diz no verso 23. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para dele tornar-me o quê? Coparticipante. Você sabe o que é que ele está dizendo aqui, irmão? O Evangelho se tornou parte dele, como ele se tornou parte do Evangelho.
O Evangelho entrou no coração de Paulo de tal forma que não tinha como separar. Essa percepção, tornar-me coparticipante, pode ser definida como a palavra: compromisso. A diferença entre o religioso e o discípulo tem um nome: compromisso. Se o indivíduo tem compromisso, é discípulo. Se ele não tem compromisso, ele é apenas um religioso. E você, amado, é discípulo ou um mero religioso? Vai quando dá vontade. É simples identificar compromisso, quando temos ou não. Observe a sua relação com o seu trabalho. Você não tem compromisso com o trabalho? Chega segunda-feira de manhã, está chovendo, um frio tremendo. Você entra no trabalho às 7 horas da manhã. Aí você se levanta às 6 e diz assim: está chovendo muito, hoje eu não vou trabalhar. Você faz isso? Se fizer, não vem depois orar pedindo porta de emprego. Seu filho está na escola. Aí você se levanta. Um calorão. Ou muito frio. Aí o menino diz assim: pai, estou com sono. Fiquei até tarde jogando na internet, no computador. Então, pai, hoje está muito frio, eu quero ficar em casa. O que é que você diz para ele? Você diz assim: tá bom, filhinho, você pode ficar. Se fizer isso, depois não venha pedir oração para abençoar seu filho. O que é que te impulsiona a levá-lo para trabalho, para a escola? Sabe o que é isso? Compromisso. Vamos pensar a igreja agora? Está sentadinho, quietinho aí? Vou usar a mesma figura. Domingo de manhã, está chovendo, um frio tremendo. Aí você acorda, olha, o trabalho 7 horas, o culto começa, a escola dominical às 9. Aí você levanta às 8, está um frio tremendo. Aí você diz assim: ah, hoje eu não vou não, está muito frio. Me responda, amado do Senhor. Varão e varoa. Isso é compromisso? Sim ou não? Paulo entendia claramente isso. Compromisso. Há 3 elementos fundamentais para o sucesso. Sabem quais são? Propósito, paixão e compromisso. O indivíduo pode ter propósito, se não tiver paixão, não vai alcançar. Pode ter paixão, mas não tem propósito, e ainda que tenha compromisso. Propósito é para onde eu vou. Ele tem paixão, mas para onde você vai? Não sei, eu sei que eu vou. Não vai ter sucesso. Propósito, paixão e compromisso, debaixo da unção de Deus, gera o sucesso na vida de uma pessoa. Então, para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos de comprometimento. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Amém? Quarto e penúltimo lugar, esses 2 pontos não estavam no outro sermão. Quarto e penúltimo lugar. Para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos ter propósito. Olha o verso 25. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Paulo está dizendo: eu não estou nesse negócio indeciso, vou para cá, agora eu vou para lá. Acho que a melhor figura dessa falta de propósito é um passeio no shopping. Eu já passeei no Barra Shopping 15 minutos.
porque eu tinha um propósito, fui ver uma coisa, parei o carro, queria até pegar a franquia do estacionamento, fui na loja tal, não tinha, voltei correndo, entrei para o carro, entrei no carro e vim embora, fui para outro lugar, passei no Barra Shopping em 15 minutos. Agora imagine um grupo de mulheres que vão para um shopping. Eu acho que aqui em Barra do Piraí as mulheres são diferentes. Mas vão ao shopping passear. Primeiro jeito de andar é assim, ó. Não é assim? Para no shopping, é a caminhada sem propósito. Aí entra numa loja, fiquei bonita, aí chega a vendedora. Pois não, senhora, quero ver aquele ali. Aí desce, ficou bonito, mas depois eu volto. Sem propósito. Enquanto isso, os homens já pararam num banquinho qualquer, ficam sentados, lendo revista, tomando um café. Não é assim que acontece? Sim ou não? Sabe o que é isso? Porque é um passeio sem propósito. O propósito não é comprar, é passear. E passear é sem pressa. Irmãos, Paulo está dizendo, eu corro não como um indeciso. Ou seja, ele tinha foco. Domingo passado eu falei aqui que há muita gente que tem iniciativa e não tem acabativa. Eu pensei, acho que eu inventei um neologismo, uma palavra. Depois descobri que não foi eu que inventei, foi Stephen Kennedy. Porque quando uma pessoa é famosa, ela inventa uma palavra doida e se torna uma nova palavra. Quem não é famoso cria uma palavra assim, errou no português. Então ele que criou essa palavra. Gente que começa e não acaba. Você sabe por quê? Não tem propósito. Está sempre começando. Agora eu estou fazendo um curso de inglês. Aí 2 meses depois, não era bem isso. Agora eu estou fazendo um curso de informática. Aí você encontra o indivíduo 3 meses depois, e aí? Não era bem isso. Agora eu estou fazendo um curso de mandarim. Agora, fala sério. A pessoa desistiu do inglês, da informática, vai aprender mandarim, precisa de 7 anos a falar. Sabe por quê? Falta de quê? Ei, jovem, você que me ouve aqui. Busque ter propósito na sua vida. Propósito é, eu vou para lá. E quando o indivíduo decide, ele alcança. Você veja o exemplo dos que têm sucesso em concursos. É gente que tem propósito e por causa do propósito abre mão de passeio, abre mão do futebol. Ele está focado. Se ter propósito é foco. Eu vou para lá. Eu não vou ficar como indeciso, como diz Paulo. Eu não vou ficar como quem está batendo no ar. Eu tenho um propósito. Como quem está brigando com o vento. Né? Eu tenho um propósito. Até porque, irmãos, o tempo não fica sentado esperando a nossa decisão. Ele vai correndo. E olhem, parece que o tempo está correndo rápido demais. Ontem começamos o ano. Gente, já viramos o mês de agosto. Consegue entender isso? Significa que você vai ficar um ano mais velho muito rápido. E não tem como voltar. Então, para ganhar pessoas para Cristo, nós precisamos ter o quê? Propósito. Em último lugar, estão comigo até aqui, irmãos? Amém? Para ganhar pessoas para Cristo, precisamos viver a coerência entre pregação e vida. Olha o texto, no verso de número 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Precisa ter coerência.
Amados, é muito difícil ganhar uma pessoa para Cristo, mas é muito fácil afastar uma pessoa de Cristo. Muito fácil. Só ter um mau testemunho. Afasta. Você pode ter a pregação mais bonita, uma retórica melhor, mas o mau testemunho suga tudo, destrói tudo. Paulo está nos ensinando aqui que ganhar pessoas era uma paixão tão forte para ele. Ele diz, em outras palavras, eu não quero pregar, e eu mesmo sendo reprovado, ou seja, pregar uma coisa e viver outra. Está me entendendo, irmão? Nossa igreja é a maior igreja da cidade, talvez. Não, a maior Assembleia de Deus, tem várias congregações, mas é talvez a maior igreja batista do sul do estado. É uma igreja que tem visibilidade na cidade. Você sabia disso? Talvez você já tenha ouvido o seguinte, você é de quê? Sou lá de segunda igreja. Da segunda igreja. Já teve essa reação? Sim ou não? Sabe por quê? Tem visibilidade. Sabe o que é ter visibilidade? Que a igreja é vista. Quem vem aqui à frente, olha, quem vem a essa plataforma já ganha mais visibilidade ainda. Imagina que o irmãozinho que está no coro e tem um testemunho bonito, glorificando a Deus lá na sociedade, na escola, no trabalho. Aí vem alguém e diz, puxa, fulano de tal, puxa, ele tem uma vida bonita. Agora imagine o oposto. Imagine o oposto. Pior, eu não estou vendo isso, está lá no coração da pessoa. Aí a pessoa está aqui, o pastor pregando, se esgoelando para pregar, mas o coração da pessoa foi fechado por causa do mau testemunho. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Então, nos dias atuais, mais do que em qualquer outra época, o evangelho precisa ser de fato estilo de vida. É como diz o Hernandes Dias Lopes, que hoje a igreja evangélica tem sido mais conhecida pelos seus escândalos do que por sua piedade. Hoje a igreja evangélica tem sido mais conhecida por seus escândalos do que por sua piedade. Gente amada, eu disse anteriormente que Paulo entendeu fazer pontes. Eu me lembro de um pastor que me inspirou a dar o nome no Reuel de Reuel. Aliás, quando Débora ficou grávida, a gente fez um trato. Se fosse menino, eu daria o nome. Se fosse menina, ela daria. Aí depois a gente inverteu, ganhei nas duas vezes. Mas o primeiro nome que me ocorreu era Nabucodonosor. Gente, eu só falava isso para mexer com a minha sogra, tá? Ela ficava assim, não, eu falei assim, já imaginou, minha sogra? Olha aqui o Naná, Buquinho. Não, por favor, não o chamem de Nabucodonosor. Ele é pastor, viu? Mas por que é que eu dei o nome de Reuel? Você sabe por quê? Tem uma história. Na igreja que eu era membro lá na Penha, um dia o pastor Rones levou um pastor Reuel Feitosa, tio do pastor Flávio Minsen, que atuou aqui na nossa igreja por 8 anos. Pastor Reuel Feitosa é pastor lá em Belo Horizonte. E começou a fazer um trabalho de recuperação de drogados. Tive o privilégio de ir lá 2 vezes, uma delas levar um jovem para se recuperar, fiquei impressionado, foi pioneiro no trabalho de recuperação de drogados no Brasil, casa de recuperação de drogados. E a história dele, que eu ouvi contar, é que ele era pastor de uma igreja batista, parece-me que um templo bonito, na época do movimento hippie, dos meninos da contracultura, que não tomavam banho, que usavam muitas drogas, e ele começou então a ter paixão por essas pessoas e as levou para a igreja.
E aquele pessoal chegava, sentava com as pernas em cima do banco, cheirando mal, e alguns chegavam e diziam assim, mas esse pessoal vindo para a igreja, nosso templo, nossa igreja. Ele enfrentou e começou um trabalho que recuperou muita gente. Eu fiquei tão impressionado com a história daquele homem. Eu era solteiro, bem jovem. Eu disse assim, quando eu me casar, vou ter filho, meu filho vai se chamar Reuel. Por isso ele tem o nome de Reuel. Você sabia disso, né? Sabia, claro, né? Que é amigo de Deus. Vai se chamar Reuel. Tão impressionado que eu fiquei com a vida daquele homem. Teve coragem. Irmãos, a igreja tem propósito. Comprar esse terreno aqui, 3 milhões de reais. Faltam 22 parcelas, 30 mil reais por mês. Deus está com o hálito abençoador dele, a mão dele sobre nós, porque Barra do Piraí é uma cidade que não tem muito recurso. Domingo retrasado, baixamos mais uma parcela, e pela graça de Deus, no mês que vem, vamos baixar mais outra parcela, e no ano que vem, em nome de Jesus, nós queremos encerrar tudo para a glória de Deus. Qual é o propósito? Já está sendo usado. Ontem eu estava ali vendo o trabalho dos jovens. Eu tenho mais 4 minutos para pregar, gente. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, já estou pensando que a gente vai ter que aumentar esse espaço. Vamos ter que comprar mais cadeiras, e vamos ter que fazer mais e mais. E quando a gente tiver um jardim de oração, então, eu já estou pensando lá 100, 200, 300 pessoas levantando um clamor, gente com o rosto no chão, gente de joelho, gente deitada, gente pedindo, Deus salva a Barra do Piraí, Deus que a nossa igreja possa ser uma agência real de pregação do Evangelho. Esse é o propósito, essa é a visão. O crente que está com a vida fria, ele vai ser aquecido pelo poder do Espírito, sua alma vai ser inflamada, seu coração queimando de paixão pelo Senhor, para que a glória dele se manifeste. Eu tenho isso na mente. Mas a gente precisa ter paixão por vidas. Vamos ficar em pé? Você está junto nisso, irmão? Está junto nisso? A minha frase no meu WhatsApp é a seguinte: a vida é curta. Eu vi um vídeo essa semana e fiquei impressionado. O casal andando, batendo papo, a câmera de algum lugar, câmera de segurança, filmando, de repente vem lá do outro lado um pneu a toda velocidade de um caminhão, conversando. Meus irmãos, aquele pneu vem certeiro, pega o indivíduo aqui, ele cai morto, batendo papo, podia ser você, não foi raspão, certeiro, foi quicando, e bateu numa posição, foi certeiro, a velocidade tão grande, matou aquele homem. A vida precisamos dar sentido a ela, nas mãos de Deus. Você está junto? Vamos encerrar orando. Você quer vir aqui à frente? Pastor, estou junto com você, estou nessa. Você quer vir aqui? Vamos cantar. Cadê o pessoal do louvor aqui? Cadê o pessoal do louvor? Estou junto. Pastor, estou junto nessa. Pode subir aqui, olha. Pode subir, estou junto, pastor, estou junto nessa.
Vamos ganhar. Pode chegar mais, irmão. Pode chegar mais. Estou junto nessa. Estou junto nessa. Pode vir lá na galeria também. A vida é curta, a vida é curta, a vida é curta, a vida é curta. É curta. Está junto nessa, irmão? Não existe nada melhor. Pode chegar aqui para o meio, por favor. Pode chegar, pessoal do corredor. Do que estar diante de Deus. Você pode chegar, irmão. Pode chegar. Pode o mundo se abalar. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Diga. Tudo foi criado por Você está ti. junto nisso. Então venha, esse sinal é importante. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Diga. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que nós não podemos gerar paixão por pessoas no nosso coração. Por isso buscamos a Tua presença, para que o Espírito do Senhor venha gerar isso dentro de nós. O mundo geme. Quantos estão indo para a eternidade sem Cristo, Deus? Familiares nossos, pessoas próximas que amamos, estão caminhando a passos largos para a eternidade sem Jesus. E eternidade sem Jesus é perdição eterna, é isso que a Escritura ensina. Por isso, Deus, eu venho pedir ao Senhor que o Espírito do Senhor venha sensibilizar o nosso coração, que a palavra pregada nessa manhã possa, debaixo da unção do Espírito, tirar-nos da indiferença, do comodismo, da passividade, Pai, de quem está olhando para os seus próprios problemas, e quando nós focamos nos nossos próprios problemas, eles se tornam maiores, eles nos consomem. Há um efeito extraordinário no serviço, há um efeito extraordinário quando colocamos o nosso foco em ajudar pessoas, em cumprirmos a nossa missão, Deus. Eu quero pedir por esses que estão aqui, tantos, Senhor, que não tenham vindo por uma resposta meramente temporária. Ó Deus amado, em nome de Jesus, testifica o coração desses irmãos aquilo que o Senhor já tem falado ao meu. Testifica, dá paixão, tira a indiferença, a falta de compromisso, e dá, Pai, uma compreensão clara como Paulo a teve. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Me é imposta uma obrigação,
Paulo se sentia tão tomado por uma responsabilidade tão grande. Ela não pode ser, Pai, só dos pastores e missionários. Ela precisa ser de toda a igreja de Cristo. Faz isso, Senhor. Que nossa igreja, debaixo da Tua mão, escreva uma história de poder na cidade de Barra do Piraí. Para tanto, enche o nosso coração com o poder do Teu Espírito. Enche, 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 enche até transbordar, Senhor amado. Que o nosso compromisso seja tão forte que nenhum de nós caminhe dominado pelo desejo de desistir. Louvamos o Teu nome porque Jesus não desistiu, foi até o fim, enfrentou a cruz por amor a nós. Que isso nos inspire, Deus, que isso nos mova. Obrigado por essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito nela e através dela. Que nada roube a semente plantada. Que essa semana próxima seja uma semana de extraordinária colheita. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, que a doce consolação do Espírito conosco seja, com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, abençoe o irmão que está ao seu lado. Vá em paz, um bom